Jeremias 31, versículo 31. Abra a palavra, por favor. Nós temos projetado aqui, mas eu acredito que alguns não estejam nem sequer enxergando, né? Então vamos abrir a Bíblia. Jeremias 31, verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Queridos irmãos, igreja, hoje nós vamos estudar a doutrina da aliança ou a doutrina do pacto. Essa doutrina é a principal doutrina reformada. Uma igreja, para ser de fato reformada, ela precisa entender essa doutrina, porque essa doutrina, irmãos, ela amarra Velho e Novo Testamento. Essa doutrina explica todo o processo salvífico de Deus antes da criação até o fim dos tempos. Essa doutrina, ela percorre toda a palavra de Deus. Essa doutrina, ela tem como objetivo mostrar que Deus, desde o primeiro homem, Adão, até o último homem que existirá, sempre tratará através de aliança. O Deus da Bíblia é um Deus de aliança. Então, quando nós ouvimos a palavra pacto ou aliança, é a mesma coisa. Olha o que o Charles Spurgeon disse. Próximo slide. A doutrina do pacto divino está na raiz de toda a verdadeira teologia. Já foi dito que aquele que entende bem a distinção entre a aliança das obras e a aliança da graça é um mestre em teologia. Estou convencido de que a maioria dos erros que os homens cometem sobre as doutrinas das Escrituras se derivam de erros fundamentais no que diz respeito aos pactos da lei e o pacto da graça. Olha o que o Spurgeon está dizendo, que uma má compreensão a respeito da doutrina da aliança é a raiz do grande problema de muitas doutrinas errôneas. Então, com isso eu já vejo aqui, irmãos, eu já tenho que parar e pensar, meu Deus, eu tenho que prestar atenção, eu preciso sair daqui entendendo essa doutrina, porque ela é muito importante para a minha compreensão. E agora eu quero desafiar os irmãos a fazer algo importante. Nós, principalmente os cristãos, nós temos uma tendência a enxergar Deus, enxergar a Bíblia, enxergar a doutrina com os óculos da minha denominação. Então, eu estou aqui hoje, aí eu começo a aprender outras coisas, eu
eu absorvo aquilo e eu começo a entender as coisas da Bíblia, as coisas de Deus, a partir do que o meu pastor prega. Eu quero convidar vocês a pegar os óculos denominacionais que vocês receberam, desde o primeiro dia que vocês se converteram, tirasse ele agora, e nós começássemos a olhar a Bíblia conforme ela ensina. Não sei se vocês entenderam a analogia, mas vocês vão entender ao longo do tempo. Então a Bíblia é dividida em dois grandes pactos, vamos assim dizer. Velho Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento e Nova Aliança. Antes de Jesus e depois de Jesus. Esse é o primeiro ponto. As alianças que Deus fez, e nós vamos ver todas elas, elas são unilaterais. O que quer dizer unilaterais? Presta atenção nisso, queridos. Quando você vai comprar um carro financiado, você vai fazer um contrato. Você chega lá, gostei daquele carro ali. Quanto que é? É X. Ah, mas eu só tenho X para dar de entrada. Você divide para mim o resto em 24 vezes, coisa de brasileiro, né? Aí sim, aí faz um monte de conta lá, você já começa a ficar preocupado, né? Você vai pagar 24 vezes de tanto. Aí você pensa, fala assim, eu vou pagar o carro 2 vezes, mas o único jeito de eu comprar esse carro é fazendo esse parcelamento, não tem jeito. Aí ele te imprime um contrato enorme com letras minúsculas, que normalmente a gente não lê, não é assim? Você está tão empolgado para comprar e sair logo no carro que você não lê. Mas ali naquele contrato está escrito ali aquilo que cabe a você que está comprando e aquilo que cabe à financeira que está te dando dinheiro para comprar. Existem cláusulas lá que se você não honrar, você pode perder seu carro. Mas se você pagar direitinho, vai chegar no final, eles vão te dar uma carta de quitação, o carro é seu, você vai falar, ufa! Aí no outro dia você vai lá e compra outro e faz outro contrato. Não é assim? Bom brasileiro faz assim, não é? Tá. Então, quando nós vamos fazer esse tipo de contrato, é um contrato bilateral. Tem a minha parte e a parte do outro. Tem a minha responsabilidade e a responsabilidade do outro. Tem o meu benefício e o benefício do outro. O meu benefício é o carro, eu em condições suaves de pagamento. E qual que é o benefício da financeira? Vai receber o dobro de dinheiro que ela emprestou. Só para vocês entenderem. Nos pactos de Deus não é assim, ele é unilateral. Ele determina tudo, como deve ser, ele faz tudo, ele torna possível e ele executa. Não tem parte nossa. Vamos devagar, para todo mundo entender. Então, os pactos de Deus são unilaterais. Olha comigo, interessante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha Deus dizendo assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E não tem jeito de ir ao Pai, senão por mim. Vocês percebem que é só Deus agindo? É só a parte dele no contrato? Olha o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele que deu, ele que amou, de tal maneira que todo aquele que nele crê, eu só entro com isso, com a fé. E mesmo assim, quando nós vamos estudar aqui, nós vamos ver que a própria fé é um dom que vem de Deus. Essa parte introdutória é muito importante, irmãos. Os pactos de Deus são unilaterais. É de Deus para nós. Não tem um acordo entre Deus e eu. O acordo é só dele. A provisão é dele. É ele quem executa. Então Deus escolheu como seria a salvação, como ele salvaria e quais os recursos ele usaria para salvar. Eu quero muito que os irmãos entendam essa parte do início. Porque se nós não entendermos isso, irmãos, nós vamos ficar... Outro dia eu encontrei uma pessoa e eu perguntei, a conversa fluiu, e eu perguntei assim, e aí, meu irmão, como é que está a alma?
Uai, rapaz, tô lutando, né? Tô lutando pela minha salvação, né? Eu tô firme, eu tô lutando. Tô lá, tô na igreja, rapaz, tô indo todo dia, rapaz, tô lendo a Bíblia, não, rapaz, tô lutando, eu vou chegar lá. Falei, irmão, irmão, não é assim não, irmão. Mas enfim. Então, nós vamos ter como base, para nós entendermos melhor esse assunto, a confissão de fé batista. Uma confissão de fé reformada. Nós temos já uma confissão de fé, tá, irmãos? Nós vamos voltar a estudá-la, tá ok? Então, só para os irmãos entenderem, nós vamos estudar o aliancismo aqui hoje, depois nós vamos entrar nas doutrinas da graça, predestinação, eleição, expiação, justificação. Nós vamos estudar tudo isso. Depois nós vamos estudar os 5 solas da reforma. Para quem não sabe, o mês que vem nós faz aniversário da Reforma Protestante, outubro. Então nós vamos estudar tudo isso, ok? Então nós vamos ter como base hoje a confissão de fé batista. No seu capítulo 7, ela começa dizendo o seguinte, acompanhe comigo o slide. A distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas, os homens, lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam ter alcançado a recompensa da vida, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus, que ele se agradou em expressar por meio de aliança, ou da aliança. A salvação de Adão era uma salvação condicional, ou seja, presta atenção, irmãos, isso é o primeiro passo. Quando o Senhor criou Adão, Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Deus deu a Adão livre-arbítrio. Deus deu a Adão condições plenas e perfeitas de fazer uma escolha sem nenhuma intervenção. Adão não conhecia pecado. Adão foi feito na exata expressão de Deus. E Deus estabeleceu com Adão um pacto. Nós vamos ver isso com mais detalhe mais na frente. Mas Adão desobedeceu. A única cláusula do contrato de Adão, ele quebrou. Quando ele quebra ali, ele quebra o pacto da aliança. Ele rompe a aliança que Deus tinha feito com ele. Ele rompeu. O pacto foi quebrado, a aliança foi quebrada ali no Éden. E é interessante, irmãos, próximo slide, que diz que, aqui mesmo, esse aqui mesmo. Olha o que Romanos 5,12 diz, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Presta atenção aqui, queridos. Adão era o representante legal, federal da humanidade. Adão, na condição de o primeiro homem, feito segundo a imagem e semelhança de Deus e sem pecado, ele era o representante federal da humanidade. Para Deus, ele era o representante de toda a descendência que viria. Ou seja, de modo que, se Adão permanecesse dentro da aliança, toda a sua descendência estaria dentro dessa aliança. Mas como ele quebra essa aliança, toda a descendência dele, inclusive nós que aqui estamos, somos filhos de Adão, segundo a carne, a aliança foi quebrada. É isso que o texto de Romanos 5,12 está dizendo. Mas a Bíblia também fala de um segundo Adão, Romanos 5,17. Se pela ofensa de que um é esse, Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Essa parte é importante. Se por um lado Adão era o representante da humanidade e Deus tinha feito um pacto com ele, e ele quebrou esse pacto e toda a humanidade quebrou esse pacto junto, é o que Romanos 5,12 está dizendo. Por outro lado, Deus enviou o segundo Adão, que é o seu próprio filho.
Esse segundo Adão passou pelas mesmas coisas que o primeiro Adão. Vocês se lembram que Adão, o primeiro Adão, a serpente tentou ele? Vocês se lembram da mensagem que o presbítero Lucas trouxe aqui esses dias? A tentação de Jesus? Assim como Adão no Éden foi tentado, Jesus também foi tentado pela serpente. E com argumentações semelhantes, tentando mudar a palavra, tentando desfigurar o que Deus havia dito, fazendo uso da própria Bíblia contra Jesus. Mas Jesus não cedeu à tentação. Jesus não caiu no golpe da serpente. Jesus cumpriu fielmente o pacto que havia entre ele e o Pai. E é por isso que nós, ao crermos em Jesus Cristo, assim como filhos de Adão que somos, fomos condenados, em Jesus, se crermos nele, ele é suficiente para nos absolver daquele pecado do primeiro Adão. Os irmãos entenderam essa parte? Que Jesus é o representante agora dos homens, de todos que creem. Que o primeiro Adão falhou, mas o segundo não falhou. E cumpriu toda a justiça de Deus. E fez tudo quanto Deus lhe ordenara. E por isso nele podemos ser salvos. Se por um lado somos condenados em Adão por causa da transgressão, em Jesus nós somos salvos por sua obra perfeita. E aqui eu preciso parar por um momento, irmãos. Nós não somos salvos apenas pelo que Cristo fez na cruz. Nós somos salvos por toda a vida e obra de Jesus. Se Jesus tivesse falhado na tentação do deserto, só a cruz não nos salvaria. O sacrifício precisava ser feito por alguém que foi perfeito. Isso é glorioso, não é, irmãos? Nós somos salvos pela vida, obra, morte e ressurreição de Jesus. Jesus não foi perfeito só na morte. Ele foi perfeito desde o seu primeiro dia do seu nascimento até o seu último instante de ser assunto aos céus. E é por isso que nós somos salvos. Porque quando depositamos fé nele, nós estamos dizendo: Pai, segundo o meu primeiro pai, Adão, eu não sou digno do céu, mas eu vou a ti em nome de Jesus, que foi perfeito. E então a justiça dele é imputada em nós. Muito bem, vamos prosseguir. Os irmãos vão entender isso melhor. Segundo ponto da confissão de fé batista. Ademais, tendo o homem trazido sobre si a maldição da lei, por sua queda, aprove o Senhor fazer um pacto de graça. Então o que está falando aí? Que porque Adão pecou, a maldição da lei veio sobre ele. Qual era a maldição que Deus propôs no primeiro pacto? No dia em que comer da árvore, morrerás. A maldição era essa. E olha o que a confissão de fé está falando. Tendo o homem trazido sobre si mesmo a maldição da lei por sua queda, pela queda no Éden, aprove o Senhor fazer um pacto da graça. Olha comigo aí o versículo de Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gálatas 3,10. Todos quantos, pois, são da obra da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Os irmãos percebem que é impossível Deus salvar alguém somente porque ele é bonzinho, porque ele vem na igreja, porque ele batizou. É impossível. Irmãos, a salvação ela é algo exclusiva de Deus. E todos os homens, toda a humanidade, os bebês que estão nascendo hoje ali na Santa Casa, já está nascendo uns lá hoje, né? Todo dia nasce, né? Já nascem debaixo da lei, debaixo da maldição da lei. São filhos de Adão, são filhos do primeiro Adão. Já nascem mortos em delitos e pecados. A gente olha e fala assim: que gracinha, né? Que lindinho. É mesmo, é lindo, é maravilhoso. É um pecador que nasceu. Nasceu mais um filho de Adão, debaixo de maldição. Maldito, segundo a lei.
Paulinho, mas como é que você fala um trem desse? Mas, aqui o texto está falando, Gálatas 3. Todos, pois, quantos são da obra da lei, estão debaixo de maldição. Então, quando Adão pecou, quando Adão errou, quando Adão falhou, ele quebrou o pacto. Ele não só quebrou o pacto, a condição era obediência. Quando ele quebra isso, a maldição vem sobre ele. Deus tinha prometido que seria assim. E assim se sucedeu. Ele morreu naquele momento. De tal maneira que quando Deus vai até ele, ele foge da presença de Deus. Ele foge da presença do Senhor. Vamos prosseguir, senão não dá tempo da gente falar tudo que a gente precisa. Então, seguindo aí a confissão de fé, no qual ele oferece... Então, eu vou ler o anterior, só para ficar claro. 2. Ademais, tendo o homem trazido sobre si mesmo a maldição da lei por sua queda, aprova o Senhor fazer um pacto da graça, no qual ele oferece aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele, para que sejam salvos. Então, confira aí comigo Romanos 8:3. Porquanto o que fora impossível à lei, no qual estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Irmãos, eu acho que está difícil para todo mundo ler ali, né? Eu vou explicar. Esse texto é um texto difícil da Escritura. Romanos 8:3 é um texto difícil. Observe aí. Porquanto que for impossível à lei, o que foi impossível à lei? Salvar. Porque a lei não foi dada para salvar. No que estava enferma pela carne. Por que enferma pela carne? Foi o que aconteceu com Adão. Ele não conseguiu cumprir. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Então, uma vez que a lei era insuficiente para salvar, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, em semelhança de homem. Então, Jesus, que era Deus, estava com Deus, é enviado como homem para cumprir toda a lei que nós não conseguiríamos jamais cumprir. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, toda a humanidade ia direto para o inferno sem salvação. Era impossível. Impossível. Olha o que Marcos 16 fala. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Há um outro texto que fala, quem, porém, não crer já está condenado. Então, seguindo a confissão, e prometendo dar a todos os que são ordenados para a vida o seu Espírito Santo, para torná-los dispostos e capazes a crer. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Olha aí Ezequiel 36. Se você não está enxergando, por favor, abra a palavra em Ezequiel 36, versículo 26, e grifa, rabisca sua Bíblia, coloca coraçãozinho, faz o que você... Mas esse texto, você tem que ter ele aí, assim, na ponta da língua. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observarei. O que o texto está dizendo aqui na confissão de fé? Que no pacto de Deus, ele envia Cristo, Cristo paga o preço, e o Espírito Santo é ele que é o agente responsável de executar esta obra de salvação no nosso coração. Olha que texto lindo. Dar-vos-ei um novo coração, e porei dentre vós espírito novo. Queridos, a obra da salvação é uma transformação. Não se trata apenas de uma decisão de fazer parte de uma igreja, não. Tem nada a ver com isso, não. Não se trata de você buscar todos os dias pela sua salvação. Não se trata de você se flagelar, se maltratar, se chicotear, e daqui lá
daqui lá na água suja a pé, não se trata de subir as escadas do Cristo de joelho e descer de joelho, não. A salvação é uma obra da graça, é um pacto que foi feito na eternidade, e o Espírito Santo é o que transforma, é o que tira esse coração de pedra, ele arranca esse coração de pedra, esse coração que não quer Deus, que não quer servir a Deus, que não quer Bíblia, que não quer ser santo, que quer somente o pecado, e coloca um coração novo, disposto a obedecer ao Senhor. Se eu for perguntar aqui para vocês, eu sei a resposta. Foi vocês que escolheram ser crente? Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Se dependesse de mim, eu talvez não estaria nem vivo. Eu tinha uma vida tão torta, eu tinha tanto prazer no pecado, que se o Senhor não tivesse vindo ao meu encontro e tirado aquele coração inclinado para o pecado, para o erro, e colocado um novo coração, pode ter certeza, irmãos, a maioria de vocês aqui nem sequer teriam me conhecido. E eu quero afirmar aqui em alto e bom som, eu só estou aqui porque Cristo me escolheu. Não tem outro motivo, irmãos. Eu já pensei em desistir já. Eu já pensei em voltar atrás. Passou já pela cabeça. Mas nem isso eu dou conta, ô Janete. Porque o Senhor colocou um coração novo. Isso é conversão, queridos. Por isso que para tantas pessoas é tão difícil. Por isso que a mensagem que o pastor trouxe ontem, às vezes não entra no coração. Porque o coração ainda é de pedra. Não é, pastor? Não, quando der eu vou lá no culto lá. Pode ficar tranquilo, não que der eu tô lá. Mas não me impõe pressão, não. No México, deixa, tá bom assim. Por quê? Porque o coração ainda não foi transformado. Não teve a experiência de Ezequiel 36. Olha o que João 6,44 fala. Presta atenção nessas palavras, irmãos. Presta muita atenção. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém. Não importa se você dá esmola, se você ajuda a instituição de caridade, se você é uma pessoa boa, se você pega metade do seu salário e dá para os pobres. Ninguém pode vir ao Pai, a Jesus Cristo, se o Pai não o trouxer. Vocês percebem que o tempo todo é Deus fazendo a obra em nós? Vocês percebem que é algo unilateral? Nós vimos no texto anterior que é o Espírito Santo que convence. Agora nós estamos vendo Jesus falando assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E ele está falando dele mesmo, Jesus, o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, próximo, a obra da salvação, ela depende de quem? Olha lá, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai elege, ele é que escolhe salvar. O Filho é o que pagou o preço, deu a vida. E o Espírito Santo é o que convence o homem que ele é um pecador, degenerado, caído, condenado, e que ele precisa desesperadamente de salvação. João 16:8. Próximo. Essa aliança é revelada no Evangelho. Então, primeiramente, nós estamos falando da aliança, tá, irmãos? Já eu vou explicar isso melhor. Essa aliança é revelada no Evangelho. Primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela descendência da mulher. Então, a primeira vez que Deus revelou o Evangelho, Jean, foi em Gênesis 3:15. Abram aí a palavra, quem não estiver enxergando aqui. A primeira vez que Deus revela o Evangelho, não foi lá em Mateus, foi lá no primeiro livro, no 3º capítulo, no 15º versículo.
porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele está falando ali com a mulher e com a serpente, revelando que um dia a descendência da mulher geraria uma pessoa, um homem, que esmagaria a cabeça da serpente. A Bíblia diz que Jesus na cruz despojou o diabo. Ele venceu o inimigo. Na cruz, Jesus cumpriu a promessa de Gênesis 3,15. E depois, por etapas sucessivas, até que a plena redenção foi completada no Novo Testamento. Olha comigo esse texto para a gente entender o que isso quer dizer. Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. O que isso quer dizer para nós, irmãos? No Antigo Testamento, Deus falou ao homem através dos profetas. No Antigo, presta atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos, comigo. Tendo em vista que o homem não está pronto para receber toda a revelação de Deus, Deus foi se revelando aos poucos. Então ele se revelou um pouquinho a Adão, se revelou um pouquinho a Abraão, se revelou um pouquinho a Moisés, se revelou um pouquinho a Davi, se revelou um pouquinho aos profetas, e Deus sempre usando profetas para se revelar quem ele é e qual é a sua vontade. É por isso que muitas coisas no Velho Testamento, elas são difíceis de entender. E é por isso que quando nós abrimos o Novo Testamento, as coisas começam a fazer mais sentido. Porque Deus foi se revelando pouco a pouco na palavra. Olha o que Hebreus, e se Deus quiser, pastor, Deus vai preparar para nós fazer uma pregação expositiva, um estudo sobre as cartas, inclusive de Hebreus. No primeiro versículo de Hebreus fala assim, que outrora, no passado, antigamente, Deus falou pelos profetas. Mas nesses últimos dias, Ele nos falou por Jesus Cristo. Ou seja, o que Ele está falando? Que antigamente Deus usava homens, agora Ele veio pessoalmente. Ele se revelou pessoalmente. É isso que o texto está dizendo. Então esta aliança que Deus fez, da graça, e que nós vamos falar mais claramente já, ela começou a ser revelada em Adão, e começou a ser revelado pouco a pouco no Velho Testamento, até chegar na plenitude, que é Jesus Cristo. Vamos ver essa parte da confissão? Próximo slide, por favor. Acompanhe lá comigo a leitura, irmãos. Essa aliança é fundada naquela transação pactual eterna que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. E é somente pela graça dessa aliança que todos da posteridade que vieram depois de Adão, do caído Adão, que já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurança, imortalidade. O homem é agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. Irmãos, eu sei que é muita informação, mas vamos lá. Vamos tentar entender isso aqui, tá bom? Vejam comigo aí 2 Timóteo 1,9. Próximo. 2 Timóteo 1,9. Quem não está enxergando, por favor, abra a palavra. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Os irmãos prestaram atenção ou não? O Senhor nos salvou, nos chamou, não segundo as obras. Não é pelo que eu faço ou o que você faz. Mas como é que é então? Conforme a sua própria determinação. E a graça que nos foi dada, o presente que nos foi dado em Cristo, quando?
Quando, irmãos? Antes dos tempos eternos. Priscila, você foi salva antes dos tempos eternos. Não é eu que estou falando, é a palavra. Eu vou amarrar isso aqui tudo, tá, irmão? Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que eu vou amarrar isso aqui tudo, tá bom? Próximo, Tito 1:2. Na esperança da vida eterna, o que Deus, que não pode mentir, prometeu. Quando? Antes dos tempos eternos. Quando é que Deus determinou? Antes dos tempos eternos. Quando é que Deus prometeu? Antes dos tempos eternos. Próximo texto. Hebreus 11:6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Aqui é a segunda parte. Prossigamos. Hebreus 11:13. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, agora aqui comigo aqui, irmãos. Como que Deus salvou no Velho Testamento? Como que Deus fez para salvar no Velho Testamento se Jesus só morreu 4.000 anos depois de Adão? Como é que era que Deus salvava? Jean. Então presta atenção. Está aqui no texto. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Então, no Velho Testamento, como que o Senhor salvava? Pela graça. Por meio da fé. Em quem? Em Cristo. Eles olhavam para a promessa e falavam assim, um dia Deus vai enviar. Deus prometeu lá para Adão que um dia enviaria e esmagaria a cabeça da serpente. Eu creio nesse Deus. Então a salvação no Antigo Testamento, eles olhavam para frente, ó, na promessa. Depois de Jesus, como é que é a salvação? Agora a gente olha para trás, o que ele fez. Vocês percebem que não há distinção entre Velho e Novo Testamento? Vocês percebem que só há uma diferença na forma de administrar de Deus? Mas que a salvação sempre foi por meio da graça, pela graça por meio da fé? A salvação sempre foi pela fé, nunca foi pelas obras. Então, para que eu não fique aqui sozinho, vejamos Romanos 4, versículo 1, próximo. Que pois diremos, olha lá, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, porém não, diante de Deus, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso foi imputado por justiça. Por que Abraão foi salvo, Najara? Porque ele creu. E isso foi imputado por justiça. Próximo versículo. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então presta atenção, queridos. Nunca houve, não há e nunca haverá um meio de sermos salvos a não ser por Jesus Cristo. Nem no Velho, nem no Novo, e nem para quem crê que Jesus volta e depois vai ter milênio e vai ter não sei o quê. Nunca haverá salvação a não ser por Jesus Cristo. Então eu quero dizer aqui a todos que estão presentes aqui nessa escola bíblica dominical, se você está tentando buscar salvação através de outro que não é Cristo, lamento dizer, você está perdendo seu tempo. Você está a passos largos para o inferno. Cristo é a única esperança dada por Deus aos homens. Bom, agora para a gente amarrar tudo isso que eu falei, e é muita coisa, vamos lá. Primeira aliança que Deus revelou foi a aliança das obras. Então nós vamos falar de 3 alianças. Aliança das obras, Adão. Aliança da redenção e a aliança da graça. Então a primeira, aliança das obras. Olha lá, Gênesis 2, 15 e 17.
Vamos entender isso, irmãos. Isso aqui precisa ficar bem claro para nós. Bem claro mesmo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Olha só. Então, a primeira coisa, Deus colocou o homem lá e qual foi a determinação de Deus? Cuidar. Primeira cláusula. Vocês vão cuidar, cultivar, cuidar desse jardim. Deus confiou esse jardim a eles. Cláusula do contrato. E o Senhor lhe deu esta ordem: da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quais eram os termos? Não comer da árvore do bem e do mal. Ponto. Essa era a ordem. Qual era a consequência da obediência se ele não comesse? Podia comer da árvore da vida e viveria para sempre. Essa era a bênção. Qual que seria a consequência se ele desobedecesse? Está no texto. Morte. Está no texto. Então, o pacto das obras, Deus pôde fazer com Adão. Por quê? Porque Adão não tinha pecado. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus faz um pacto com ele das obras. Se de fato Adão tivesse obedecido, ele viveria eternamente ao Dinamar. E toda a sua descendência. Mas ele pecou. Ele desobedeceu. Esse pacto foi quebrado. E aí alguns podem dizer, mas então tudo foi perdido, foi por água abaixo? Não. Antes de Deus revelar o pacto das obras, Deus estabeleceu um pacto na eternidade entre ele e o seu filho. O pacto da redenção. Antes do pacto das obras revelado a Adão, Deus já tinha um pacto com Cristo. E é exatamente por isso, queridos, que quando Deus vai até Adão e pergunta, onde estás? Adão fugiu. E Adão tinha feito vestes de folhas. Vocês se lembram dessa história? E aí Deus, o que ele faz? Vestes de quê? De um cordeiro. Mostrando que Deus não foi pego de surpresa. Já tinha um pacto pronto. Já tinha algo planejado na eternidade. Por isso é que lá em Apocalipse, Rosângela, João vai dizer que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Já tinha um pacto lá, Márcio. Antes que Deus criasse a humanidade, antes que Deus criasse os homens, entre eles já tinha um pacto. E é disso que eu quero falar, o pacto da redenção. Vamos lá. Pode pular esses que eu coloquei, que são agora é mais importante. Então, antes de todas as coisas, abram comigo a palavra, eu faço questão, Efésios capítulo 1. Abra a palavra comigo. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. E nós vamos estudar Efésios, tá? Mais para frente, em breve, nós vamos estudar esse início de Efésios aqui. Eu sei que o irmão Márcio está doido, vamos fazer umas perguntas em Efésios, né, em Romanos. Nós vamos estudar isso aqui a fundo. Mas hoje nós vamos ficar só nessa parte da aliança. Não vai poder entrar tão a fundo. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora presta atenção. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, no pacto da redenção, que foi antes da criação, já tinham uma aliança entre o Pai e o Filho para salvar pecadores. Que coisa, não? Deus já sabia que o homem ia pecar então? Sim. Que coisa, não? Deus já conhecia, já nos conhecia antes mesmo de nós existirmos? Sim. Então Deus não foi pego de surpresa? Não. Deus é soberano sobre todas as coisas. Vamos continuar essa leitura que é maravilhosa. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Uma vez salvo para sempre, posso viver minha vida bagunçada? Não. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, como? Em amor. Em amor.
A salvação, ela é algo tão sublime, tão especial, tão maravilhoso, que Ele nos elege, Ele nos escolhe antes da fundação do mundo, mas para quê? Para sermos robôs? Para sermos marionetes? Não, para sermos santos e o servirmos por amor. Que coisa linda, meus irmãos, é o Evangelho, é a palavra, não é? E, olha aí, olha a continuação. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o quê? Segundo as nossas obras, as nossas qualidades. Porque Ele achou a gente bonito. Porque Ele achou que a gente ia ser uma bênção. Não. Segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra nem usa mais, né, no nosso vocabulário, né? Segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o seu bel prazer. Paulinho, como é que Deus escolhe? Segundo o beneplácito do seu prazer. A Bíblia não fala. A Bíblia não esclarece isso. Ele escolhe segundo o beneplácito, segundo o seu bel prazer. Vá comigo agora em Efésios, aí mesmo, 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o quê? O seu beneplácito, que o quê? Propusera em Cristo. Olha o pacto da redenção aí. Olha o pacto da redenção. Irmãos, por favor, Jarete, passa o próximo. Um teólogo chamado Louis Berkhoff, ele disse essas palavras aqui, ó. Olha que interessante. O pai exigiu do filho que comparecesse nessa aliança como fiador e como chefe do seu povo. E como último Adão, Jesus Cristo, para que fizesse correções do pecado de Adão, para que com os que o pai lhe dera, e fizesse o que Adão deixou de fazer, guardando a lei e assim garantindo a vida eterna a toda a sua descendência espiritual, não só para os judeus, mas para nós também. O pacto da redenção entre o pai e o filho foi esse. O pai criou o projeto e combinou com o filho. Você vai pagar o preço por eles. Eles vão pecar, eles vão fazer uma lambança, eles vão fazer tudo errado. Eles não vão conseguir cumprir a minha lei, mas você vai cumprir. E para fazer isso, você vai como homem. E Jesus aceitou o pacto. Ele firmou o pacto com o Pai. E ele veio. E ele fez o que Adão não foi capaz de fazer, que é ser obediente a Deus em tudo, em toda a lei. Ele obedeceu toda a lei. E por isso, o seu sacrifício foi aceito. Vamos continuar. O pacto da redenção é a aliança entre Deus Pai, que se comprometeu a salvar pecadores, com seu Filho Jesus, que pagaria o preço de resgate. Agora, isso aqui, irmãos, isso aqui que eu vou ler agora, não tem jeito, eu tenho que ler, porque isso aqui é lindo demais, irmãos. Isso aqui é tremendo demais. Eu queria muito, irmãos, que vocês prestassem. Eu sei que é cansativo, eu sei que é muita informação, eu sei que ler, às vezes a gente está com sono, mas isso aqui, eu preciso que vocês prestem atenção, me acompanhem nessa leitura. John Flávio, um puritano, ele trouxe um sermão sobre isso. Já tem isso aí, seus 400 anos, tá, irmãos? Olha o que John Flávio disse no seu sermão. Olha que coisa estupenda. O pai disse: meu filho, eis aqui uma pobre e miserável companhia de almas que se destruíram completamente a si mesmas, e agora eu manifesto a minha justiça. Minha justiça demanda que seja satisfeita, e a si mesma na ruína eterna de todos eles. O que você fará por essas almas, meu filho? Então Cristo responde ao Pai: oh, meu Pai, tal é o meu amor e a minha compaixão por eles, que ao invés de perecerem eternamente, eu me farei responsável por eles como seu fiador. Traga-me todas as suas dívidas para que eu possa ver tudo o que te devem.
Senhor, traga-me todas elas para que não haja dívida futura para eles. Coloque-as na minha conta. Preferirei sofrer a ira que eles merecem, mas que eles não sofram. Sobre mim, meu Pai, sobre mim, seja toda a dívida que pertence a eles. Então o pai responde: mas meu filho, se tu te comprometeres por eles, deves avaliar o pagamento até o último centavo. Não espere nenhum apaziguamento nem desconto. Se eu os perdoar, não perdoarei a ti. O filho responde ao pai: eu aceito, pai. Que seja assim. Carregarei tudo sobre mim. Eu sou capaz de cumprir esse pacto. E ainda que isso provoque um tipo de ruína para mim, ainda que eu me empobreça e todas as minhas riquezas se esvaziem, todos os meus tesouros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobres, para que na sua pobreza vocês se tornassem ricos. Eu estou contente em realizar este pacto, meu Pai. Abram comigo Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 2, versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Vocês entenderam, irmãos? Deus não fez pacto com anjos. Deus fez pacto com seu filho. E a pergunta é essa: que é o homem para que você faça isso? Que é o homem para que você se lembre dele? O que é o homem para que você desça lá como homem e sofra as demandas da minha justiça? O que é o homem? Por que você está fazendo isso? Eu fico pensando, sabe o que, irmãos? Que tem muito crente que precisa de motivações para servir a Deus. Ah, se me levantar para o grupo de louvor, se não me levantou pobreiro, quer saber? Irmão, você precisa de motivação maior do que essa? Você precisa de alguma outra motivação para servi-lo, para amá-lo, para honrá-lo, para andar com ele? Foi feito um pacto na eternidade entre o Pai e o Filho, e Cristo voluntariamente se prontificou a pagar todas as dívidas, as de outrora, as de hoje e aquelas que ainda faremos. Ele se propôs a fazer isso por nós. Isso é pouco, irmão. Precisa ficar te ligando, te mandando mensagem, te avisando, mandando post que tem culto. Precisa ficar insistindo com você para você vir para a presença do Senhor. Isso não é o bastante, não é o suficiente. Sua dívida foi paga. Você deve tudo a Ele, tudo, todos os seus dias. Se o Senhor te desse 100 vidas, você deveria dar essas 100 vidas a Ele. Esse foi o pacto da redenção. Muito bem. E o terceiro pacto? O pacto da graça. O pacto da redenção, queridos, ele se torna vivo quando Jesus vem. Então João vai falar assim: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça, a plenitude dos tempos, que é dito em Gálatas, se revela em Cristo. Em Cristo ele vem trazendo toda a plenitude da graça. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Perceba, irmãos, que Jesus se faz semelhante a nós. Ele vem como Adão, ele vem sofrendo as mesmas paixões, ele também veio, nascido de mulher, se torna pecador, não porque pecou, mas foi feito homem, foi feito carne. E em Cristo é revelado toda a plenitude de Deus. Em Hebreus 9 fala assim: porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Por um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força a lei
enquanto vive o testador. Ou seja, Jesus teve que morrer para validar esse pacto. Ele teve que morrer para validar o pacto da graça. Para que o testamento, você seja realmente merecedor, ou você possa receber a herança, alguém teve que morrer. Você não recebe herança com a pessoa viva. Então Jesus morre na cruz para que todas as promessas, desde lá da eternidade, antes dos tempos, que ele tinha proposto com seu filho, nós possamos ter direito. Olha que coisa incrível. No Velho Testamento, as pessoas eram salvas pela graça e a fé, mas o diabo requeria elas. Vai falar sobre isso. Que o diabo disputou o corpo de Moisés. E o anjo do Senhor repreende. A palavra também fala que houve uma acusação contra o sacerdote Josué por parte do diabo. O diabo requeria as almas. Por quê? Porque o preço não tinha sido pago. Ele podia as acusar, ele podia as requerer. Então, quando Deus revela a lei e a morte dos cordeiros, dos sacrifícios que eram feitos, era como se Deus estivesse dando aos homens um cheque predatado. O cordeirinho era morto para... O Márcio e a Najara levavam o cordeirinho no dia da expiação. Tinha o dia certo. O cordeirinho era morto, eles colocavam a mão sobre a cabeça do cordeirinho. Eles iam embora perdoados. Aquilo era um cheque predatado, que ia ser validado no dia em que Jesus morresse na cruz. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês percebem que o Evangelho é toda a Bíblia? Vocês percebem que Velho e Novo... Porque se nós não entendermos isso, nós vamos achar que o Deus do Antigo Testamento era cruel, era duro, e o Deus do Novo é um Deus bonzinho. Não, é o mesmo Deus, mas ele foi se revelando ao longo dos séculos, até chegar à plenitude dos tempos, e em Cristo ele revelar toda a sua graça. O testador morreu. A morte de Cristo, o pacto da graça é consumado por meio do sangue de Jesus Cristo. Romanos 8, 28. Olha isso aqui, irmãos. Esse, para mim, é o texto preferido da Bíblia, tá? Já vou deixar aqui para vocês. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o quê? O seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ele nos chama de irmãos. O Senhor Jesus nos chama de irmãos. Nós somos parentes dele agora. Ele nos comprou, nós somos da família de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É certeza que os que o Pai escolheu serão salvos. Ninguém pode os arrebatar de sua mão. Jamais. É impossível. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é muito maravilhoso, irmãos. E tem gente que ainda está atrás de cura de caroço, de casar. Irmão, olha isso. Todos que morreram antes de Cristo foram salvos olhando para frente. Olhando para aquele que viria e morreria. E todos que morreram depois de Cristo olham para trás. Todos os demais pactos, irmãos, e aqui eu estou indo para o final, tá? Todos os demais pactos registrados na Bíblia são sombras deste pacto glorioso da graça. Por exemplo, Deus fez um pacto com Noé, uma aliança com Noé. Alguns chamam de aliança noânica. Esse pacto com Noé é um marco de que a criação será preservada pela graça de Deus até o cumprimento da promessa. Deus também fez um pacto com Abraão. No pacto com Abraão, inicia formalmente aquela comunidade através da qual viria o Redentor prometido. Então, Deus faz um pacto com Abraão, prometendo que ele seria pai de grande multidão e que dele, da descendência dele, viria aquele que salvaria os homens. Então veja que o pacto que é feito é tudo apontando para Jesus. O pacto mosaico que foi feito com Moisés no Sinai
proporciona a necessária regulação e legislação para aquela comunidade, para aquele grupo de pessoas que tinha se tornado uma nação. Deus proporciona uma revelação plena da necessidade a uma resposta devida. Então a lei revela o caráter de Deus, quem Deus é. E revela também que nós somos tão pecadores que não conseguimos cumprir. Então desesperadamente precisamos de alguém, depositar fé em alguém que foi capaz de cumprir, que é Cristo. A lei aponta para Cristo. E o pacto que Deus fez com Davi? O governo de Deus sobre o seu povo recebe uma manifestação concreta. Ao fazê-lo, é especificado uma linhagem da qual viria o Redentor, Jesus Cristo. Queridos, nós não somos dispensacionalistas. Ok? Paulinho nem nunca ouviu falar disso. O que é isso? Em 1 minuto. É insuficiente para dizer o que é isso, mas eu vou falar. O dispensacionalismo acredita que Deus teve várias dispensações e em cada uma delas Deus tratou da salvação com o homem de uma forma. E que à medida que o tempo passou, aquelas alianças foram sendo quebradas e Deus foi fazendo o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o plano F e assim sucessivamente até chegar em Jesus. E quando Jesus voltar e a igreja, aqueles que ficarem, a forma de Deus salvar vai ser outra forma. Nós não cremos assim. Nós cremos que a Bíblia é uma só. O pacto da redenção aconteceu antes mesmo da Bíblia ser escrita, antes dos homens serem criados. O pacto da redenção entre o Pai e o Filho está revelado em toda a Escritura com um único fim: mostrar uma coisa. Que Deus, o Deus soberano que controla todas as coisas, Ele não falhou, Ele jamais falhará. O seu plano está vívido, de pé. As suas promessas estão de pé, elas cumprirão cabalmente, uma a uma. Agora, na prática, rapidamente. Queridos, em toda a Bíblia, Deus teve só um povo. No Velho Testamento, Deus tratou com Israel. No Novo Testamento, Deus não trata só com Israel. Ele trata com os gentios e também com Israel. Presta atenção nisso. Em Efésios vai dizer que em Cristo tanto judeus quanto gregos foram feitos um só povo. O que isso quer dizer? Que Israel é a igreja do Velho Testamento. E a igreja do Novo Testamento é Israel. Que as promessas do Velho Testamento, quando você abre lá e fala assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Você pode tomar posse dessa promessa, porque você é povo de Deus. Em Cristo nós somos feitos um só. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em Cristo essa promessa também vale para mim, não só para Israel. Nós somos um povo só, e é só pela graça em Cristo Jesus que nós podemos ser salvos. De modo que as promessas do tempo vindouro não são apenas para o povo gentil, é para o gentil e para o israelita, que crê que Jesus Cristo é o Senhor. No Velho Testamento nós tínhamos uma forma de administrar. Deus tinha uma maneira, uma dispensação de administrar. Então tinha o culto levítico, tinha a morte do cordeiro, tinha o sumo sacerdote, tinha o templo, tinha o tabernáculo. Essa era a forma de Deus administrar o seu projeto e salvar o seu povo por meio da fé. No Novo Testamento é mais simples. Só é necessário arrependimento e fé, os sacramentos, batismo e ceia, o sábado que eles guardavam, as festas, as lua nova, aquelas coisas todas, se cumprem em Jesus Cristo, e nós temos o dia do Senhor, o domingo, a qual nós prestamos o nosso culto, a nossa adoração, nós servimos ao Senhor, observando esse dia como fazia a igreja primitiva. Fechando então, irmãos, eu terminei o estudo. Nós somos povo de Deus, tanto quanto foi Israel. Veio para que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o Espírito Santo de Deus, o responsável por esta obra gloriosa, de executar esta obra perfeita, este pacto da redenção, ele está atuante aqui, nesta manhã, trazendo alguns para fazerem parte disso. Fomos salvos pela graça
de Deus. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo para vivermos nele em amor. Irmãos, vocês têm ideia que nós fazemos parte de uma aliança que foi feita na eternidade antes que tudo existisse? E às vezes tem gente que não se acha importante, né? Você quer importância maior do que essa? Você é importante para Deus, Fábio. Você é importante para Deus, Léo. Maria Laura, você é muito importante para Deus. Nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E nada, nem ninguém, nem todos os demônios do mundo reunidos podem tirar esse nome de lá. Queridos, com isso eu termino a minha exposição. É óbvio que tem mais desdobramentos, mas a base do aliancismo é essa, né?